Olá, sejam bem-vindos a mais uma terça da conjugalidade por aqui. Hoje eu quero falar de algo que quase ninguém percebe acontecendo e quando percebe, às vezes já é tarde demais. Sabe quando o casal ele vai negociando, negociando, até que um dia acorda e não sabe mais exatamente quem é, sabe, dentro da relação? É muito sutil, é quase imperceptível, mas quando você soma as pequenas concessões que são feitas por medo do conflito, às vezes por medo de perder o outro, por medo de parecer que é muito difícil, o amor ele vai ficando sem consistência, sabe? Não porque deixou de ter sentimento, mas porque alguém se perdeu dentro dessa relação para a relação poder existir. E assim, eu vejo isso em consultório, mais ou menos o seguinte formato: são pessoas que não percebem que deixaram de dizer um não, que deixaram de dizer isso me machuca, deixaram de dizer eu preciso disso, tudo para manter uma espécie de paz artificial dentro do relacionamento, porque confundem paz com ausência de conflito, com ausência de conversas mais difíceis. E é uma paz que ela não sustenta a intimidade. Ela só acaba evitando o ruído e gerando distanciamento cada vez maior entre o casal. E aí, aquilo que é uma coisa pequena que você cede hoje, tem uma outra coisa amanhã que também é pequena, mas que você vai lá e cede, e depois mais uma, e outra, e outra. E aí, quando você se dá conta, você está vivendo uma vida que você não escolheu. E um jeito de amar que ele não te representa. Às vezes você já nem sabe quem é você dentro daquele relacionamento. E é um paradoxo que ele é muito cruel, porque quanto mais você cede para poder manter ali o amor do outro, mais você se afasta de si. E aos poucos você afasta o outro também, de quem você é, da relação, porque vai esvaziando mesmo. E existe assim um ponto, sabe, que eu acho que ninguém fala, que é toda vez que você negocia demais, você acaba criando um pacto invisível dentro da relação. É um pacto mais ou menos onde você diz: eu seguro o peso, eu ajusto, eu me viro, desde que você não vá embora, desde que você fique. E isso é muito perigoso, porque quando a gente ama um desequilíbrio, não se torna algo possível de sustentar a longo prazo. E aí acaba entrando, né, em ação aqueles débitos emocionais, que eles não são ditos assim abertamente, né? Não são conversados, mas eles são demonstrados nas entrelinhas, nos pequenos gestos, e o desejo, né, que é o que traz movimento, vitalidade, presença, não consegue crescer assim num terreno onde um sempre se encolhe e o outro sempre acaba se acomodando ali, sabe? E quando um negocia demais, o amor ele até pode existir, o sentimento está ali, mas a vitalidade do encontro desaparece e vai sendo substituída cada vez mais por silêncios, por cobranças. E tem uma diferença que ela é muito grande e muito séria entre ceder por amor e ceder por medo. Ceder por amor é uma escolha, inclusive uma escolha muito sábia, né? Que é quando você diz: eu posso abrir mão disso agora porque somos importantes juntos. Porque eu entendo a importância disso para você e eu posso fazer isso sem me perder de mim. Agora, quando a gente cede por medo, isso se torna um aprisionamento mesmo. É mais ou menos quando a gente pensa: se eu não abrir mão disso, eu perco o outro, e se eu perder o outro, eu vou perder tudo. E aí essa frase, né, mesmo que nunca seja dita assim em voz alta, como eu estou falando aqui para vocês, ela destrói por dentro. E ela é comunicada para o outro de alguma forma, porque transforma a relação numa corrida, sabe? Para agradar, para manter, para segurar. E ninguém sustenta uma vida por muito tempo nesse formato, desse jeito, sabe? No começo parece um cuidado, só que depois vai virando desgaste, vira ressentimento. E aí, quando eu me deparo com histórias como essa, eu costumo fazer uma pergunta que é: quanto de você existe nessa relação? E quanto de você sobrou depois de tanto negociar, de abrir mão de tanta coisa importante
para estar nesse vínculo? Se essa pergunta ela mexe, é porque tem algo aí que está pedindo um respiro, sabe? E pedir espaço não destrói uma relação de forma alguma, mas deixar de existir nela destrói não só a relação, como a autoestima e uma porção de outras coisas que são importantes para a gente. Então, quando o casal ele começa a perceber isso, muita coisa muda, porque o amor real ele não precisa que você escolha entre você e o outro, né? Que você se encolha ali para caber dentro daquele vínculo. Pelo contrário, ele precisa que você apareça, que tenha cada vez mais de você e do outro ali dentro, sabe? É sobre respiro, presença, autenticidade. E negociar é muito importante, claro, mas negociar demais acaba custando caro. E a conta, ela chega em forma de exaustão, sabe? De perda de identidade, de falta de desejo, tudo aquilo que as pessoas acham que é uma crise, mas na verdade é só a ausência mesmo ali de limites que protegem esse contorno do eu dentro do nós. E antes da gente encerrar, eu queria abrir um parêntese aqui bem importante, porque tudo isso que a gente está aqui conversando, né, sobre pactos, negociações silenciosas, lealdades invisíveis, esse movimento, né, de se perder ali para tentar manter uma relação, é exatamente o tipo de conteúdo que eu abordo dentro do Cartografia dos Vínculos, que é o meu grupo de estudos. Né, o Cartografia, ele não é um curso para casais, ele não é terapia de grupo, não é um espaço de ajuda, ele é um grupo de estudos clínicos voltado especificamente para psicólogas que atendem demandas de relacionamento na clínica, tanto individual como na clínica de casal, e que desejam compreender essas camadas que muitas vezes elas não aparecem no discurso abertamente, mas elas aparecem no vínculo, a gente enxerga acontecendo ali. E é um espaço para quem quer pensar a clínica com mais profundidade, com mais ética, com mais teoria também, presença. E é para quem sabe que o vínculo conjugal ele é um organismo vivo, cheio de nuances, né, e que a gente só percebe quando estuda junto, com troca, com caso, com teoria e com realidade. Então, se você é psicóloga e esse olhar ele faz sentido para o seu momento profissional, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais o projeto. Sem pressa, sem expectativa, do mesmo jeito que eu acredito que a formação clínica ela precisa ser. E, por hora, eu quero deixar uma última reflexão para a gente poder fechar esse vídeo, que é, às vezes o amor ele não morre, ele cansa, na verdade, de existir em formatos que não cabem mais. E saber amar é também saber voltar para si e ter coragem para dar esse passo e para comunicar o outro com quem você se relaciona sobre esse passo. Tá? É isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê na próxima terça com mais um Terças da Conjugalidade. Tchau!